Nos próximos capítulos da trama, o garçom e o capanga de Antônio não resistirão ao desejo. Kelvin e Ramiro finalmente vão se entregar ao desejo e terão a primeira noite de amor. Após muitos apertãozinhos, o garçom e o capanga de Antônio La Selva darão um passo diferente na relação e farão amor em local inusitado. De passagem pela mansão de Antônio, Kelvin e Ramiro terão mais uma troca de carinho, que acabará atiçando o fogo dos dois personagens. Em um dos cômodos da casa do patrão, o funcionário do Rei da Soja não resistirá ao garçom e o clima promete esquentar entre eles. Encarando Kelvin, Ramiro não esconderá atração pelo garçom e falará sobre seu desejo ao sentir o cheiro do amigo. Todo perfumoso, bateu uma vontade de dar os apertãozinho, dirá o capanga de Antônio La Selva. Em um primeiro momento, Kelvin até tentará conter Ramiro, mas também não resistirá ao momento. Você é um safado, dirá Kelvin, prestes a fazer amor com Ramiro na casa de Antônio La Selva. Em local inusitado, o garçom deixará claro que gostou da ideia dos apertãozinhos acontecerem na casa do Rei da Soja e finalmente terá a primeira noite de amor com Ramiro. Antes de fazer amor com Ramiro pela primeira vez, Kelvin fará descoberta bombástica na trama e cairá para trás ao conhecer a verdadeira face de Ágata. O garçom tomará conhecimento de que a megera pretende matar Antônio La Selva envenenado e ficará chocado com a novidade. Ágata fica espantada ao descobrir sobre o exame de sangue em Antônio. Em Terra e Paixão, os desafios de saúde enfrentados por Antônio estão intimamente ligados às artimanhas de Ágata para tumultuar a mente de seu marido. No entanto, os próximos episódios podem ser decisivos para a revelação da verdade. O fazendeiro será encaminhado ao hospital e, naturalmente, o médico solicitará um exame de sangue, gerando apreensão na grande vilã. O desfecho do exame pode expor a presença de uma substância utilizada pela megera na elaboração de chás. Apesar de aparentemente inofensivos, esses chás de Ágata têm o poder de deixar Antônio completamente atordoado. A situação torna-se ainda mais alarmante quando o fazendeiro começa a sentir-se mal diante de sua família. Petra desempenhará um papel crucial ao prestar assistência ao pai, já que o restante da família se encontra distante. Daniel faleceu, Irene perdeu seu status de esposa para sua maior adversária, e Caio finalmente percebeu que é hora de estar ao lado de Aline. Esse se configura como o principal desafio para Ágata, que chega a travar discussões acaloradas com Ellie na tentativa de adiantar o casamento do engenheiro. No entanto, ele se mostra decidido a resistir à pressão materna. É nesse contexto que o resultado do exame de sangue se revela como uma verdadeira bomba na vida da vilã. Diante disso, Ágata buscará maneiras de contornar as perguntas após a divulgação dos resultados, podendo optar por desviar dos questionamentos ou até mesmo forjar documentos hospitalares. Ágata não conseguirá enganar Angelina por muito tempo. O amor é capaz de deixar qualquer um desnorteado, mas a ingenuidade de Angelina atingiu seu nível mais alto na novela Terra e Paixão, principalmente após as últimas sabotagens comandadas por Ágata, que avançou degraus que poderiam levar décadas para outros golpistas. Apenas com seu dom natural para manipulação, além de umas pitadas de ervas em chás cada vez mais poderosos. Nos próximos capítulos, depois de um período atônito, Angelina finalmente percebe as péssimas intenções de seu grande amor. Tudo ficará mais óbvio após a rápida piora no estado de saúde de Antônio, que começa a apresentar sinais claros de delírio após tomar os coquetéis do mal preparados pela esposa. Rapidamente, Angelina percebe algumas atitudes estranhas da amiga e não consegue mais esconder a desconfiança, motivo pelo qual ela procura Caio para uma conversa sincera sobre suas novas percepções. Desta vez, Angelina pode reunir um time de aliados para impedir as ações traiçoeiras de Ágata, mas seu amor radiante pela mulher que sempre pareceu estar ao seu lado pode ser exatamente o tiro no pé que o autor Valcir Carrasco preparou para a governanta da família La Selva. Ágata prometeu o mundo à amiga, que ainda pode acreditar nas falsas promessas românticas e se afundar em desgraça no folhetim. Mesmo assim, Caio vai coletar a informação de Angelina e buscar alguma forma de provar que Ágata realmente tem algum plano maligno contra Antônio. O problema é que, nesta fase, o galã já terá se afastado completamente da família, e não saberá exatamente quem apoiar na trama.
Seja como for, o cerco está começando a se fechar para Ágata, e não há dúvidas de que os embates finais de Terra e Paixão serão explosivos. Empenhada em juntar Hélio e Petra, Ágata armará um escarcéu em Terra e Paixão. A Megera invadirá o quarto de Luíde para expor seu desprezo e ameaçará arrancar tudo dele. A golpista explicará que o patrimônio de Antônio logo será dela e, quando enfim colocar as mãos em tudo, não deixará um centavo para o italiano. O rapaz tentará argumentar que a sucessão é um desejo do fazendeiro, e que a mulher não poderia se intrometer nisso. Mas Ágata não dará ouvidos. As cenas devem ir ao ar na segunda, 27. Barraqueira, a rival de Irene citará a relação do forasteiro com Anneli. Chamará o rapaz de vigarista e condenará o casamento dele com Petra. Também falará que prefere ver a enteada com Hélio, o outro pretendente dela. Neste momento, o personagem de Rainer Cadete rirá com desprezo. Ele afirmará saber que é do interesse dela a união da herdeira com o engenheiro. A mulher ficará confusa, mas desconversará. De fato, a vilã tem seus próprios interesses no casamento, considerando que Hélio é filho dela. Juntá-lo a Petra é outra parte do plano para dominar o patrimônio dos La Selva. Justamente por isso, a ideia da ex-presidiária é manter o parentesco com o rapaz em segredo. Mas a ironia de Luíde ao mencionar seus interesses fará com que ela fique perturbada, temendo que ele saiba de algo. A partir daí, Ágata planejará os novos passos de seu plano. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o delegado pode colocar a vida de Lucinda em risco. Na teoria, tudo parece ter dado certo para que o romance entre Marino e Lucinda fluísse naturalmente, mas qualquer cenário aparentemente perfeito é propício a mudanças bruscas, graças à magia da teledramaturgia. E como estamos falando de Valcir Carrasco, não é de se estranhar que o delegado coloque a vida da noiva em risco. Depois de pedir a namorada em casamento, Marino segura os próximos passos por algum tempo, até que, de repente, ele decide ir adiante com o plano de se unir em matrimônio com o amor de sua vida. Mas ambos encaram o noivado durante a fase mais sangrenta possível, e isso pode custar caro para todos os envolvidos, principalmente para Christian, que não tem nada a ver com toda a confusão. Marino e Lucinda finalmente ficaram noivos, mas o brilho de suas alianças também servirá para acender um novo alerta na mente dos inimigos do delegado, em especial dos mais lunáticos da família La Selva, que hoje em dia, fica difícil definir se é Antônio ou Ágata. De qualquer forma, os personagens de Tony Ramos e Eliane Giardini podem agir de maneira brutal para impedir os avanços de Marino na justiça. Lucinda, que segue carregando a cooperativa nas costas enquanto vários funcionários se dedicam a atividades paralelas, pode ser a maior prejudicada de todas nessa história, mas ela também sabe se defender, sobretudo após o período tortuoso em que precisou lidar com a violência de Andrade. Calejada e, acima de tudo, cansada de sofrer, Lucinda pode buscar uma solução mais eficiente para abandonar os perigos de Nova Primavera. Então se prepara porque vem novidades não muito boas por aí. Lucinda que se prepare. O que você acha que vai acontecer com ela? Escreve aqui nos comentários. Irene vai atrás de Silvério e Ademir para conseguir alianças contra Ágata e Antônio. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Irene joga pesado para acabar com Antônio e Ágata de uma vez só. A sociolite faz aliança com Ademir e Silvério para seguir com seu plano. Irene não está conseguindo se conformar com a humilhação que Antônio e Ágata lhe fizeram passar. Enquanto os dois acreditam que a sociolite seja a carta fora do baralho, Irene segue mexendo seus pauzinhos para conseguir se vingar dos dois. A sociolite recruta dois aliados para conseguir acabar de vez com a soberania de Antônio e Ágata. Sem conseguir o apoio de Petra para colocar seu plano de vingança em prática, Irene vai atrás de Silvério e Ademir, pois sabe que os dois não gostam de Ágata. Silvério aceita se aliar a Irene para destruir Ágata, pois acredita que a mãe de Caio seja uma tremenda golpista, tendo se casado com Antônio somente por conta do dinheiro dele. Já com Ademir, Irene encontra um pouco de relutância, pois o produtor rural fica surpreso ao vê-la.
Tendo pendências do passado que ficaram mal resolvidas, Ademir guarda uma mágoa muito grande de Irene. Mesmo assim, ela insiste em conversar com ele, que acaba aceitando. Ao escutar tudo que Irene tem para lhe dizer, Ademir resolve participar do plano dela, pois quer dar uma lição em Antônio. Assim, Irene se torna a verdadeira justiceira, surpreendendo muitas pessoas, incluindo Caio. Após o fracasso de Ramiro, Irene irá atrás do capanga para cobrar explicações em Terra e Paixão. O que ela não esperava era que Kelvin estivesse com o funcionário de Antônio e o defendesse com unhas e dentes, chegando a devolver as ameaças da vilã. Irene manda Ramiro se livrar de Sidney, que sabia sobre o envolvimento dela na morte de Daniel, mas o capanga amarela no último segundo e deixa o bandido escapar ileso. Enquanto Sidney corria, Ramiro estava passando por uma grande crise de pânico por não querer mais fazer parte dos planos cruéis dos vilões. Assim, a megera não pensará duas vezes antes de invadir o quarto do rapaz para ameaçá-lo, caso ele não acabe com a vida de Sidney. Por que não obedeceu à minha ordem? Você tinha que ter matado Sidney. Era só meter uma bala nele. Nem disso você é capaz? Agora nós todos estamos em risco. Se a polícia pegar o Sidney, fique sabendo que eu vou jogar toda a culpa em você, exclamará Irene. No entanto, para a surpresa da Dondoca, Kelvin aparecerá e fará uma outra ameaça. Se acusar o Ramiro, cuidado, porque vai se dar mal. É isso mesmo, vai se dar muito mal. Porque vou dizer tudo o que sei sobre você. E sei coisa até demais, rebate o ex-garçom, pegando a vilã desprevenida. Kelvin, é claro, não perderá a oportunidade de provocar a megera. O que foi? O gato comeu sua língua? Bom, eu já dei o meu recado. Se fizer qualquer coisa que prejudique o Ramiro, vou botar a boca no trombone, reforçará. Saindo do torpor, Irene afirmará que não se deixará levar pelas ameaças do jovem. Mas posso saber o que é isso? A revolta das purpurinas? Não que eu tenha algo contra, mas não vou admitir que essa coisinha rasteira me ameace dessa maneira, exclama, indignada. Se você, Irene, insistir em prejudicar o Ramiro, é a coisinha rasteira aqui que vai abrir a boca para a polícia. Fique esperta comigo, avisará Kelvin, deixando claro que não está blefando. Ou você é doido, ou tem muita coragem, dispara a vilã. É a segunda opção mesmo, rebaterá o ex-garçom, confiante. Sem ter mais o que falar, Irene resolve ir embora, mas deixa um último aviso para Ramiro, depois a gente se acerta. Antônio percebe manipulação de Ágata e fica esperto. Em Terra e Paixão, muitos telespectadores continuam se indagando sobre os motivos que tornaram tão simples para Ágata recuperar o controle sobre Antônio, e as razões podem ser diversas, confusas ou até mesmo inexplicáveis. Contudo, uma certeza se destaca: o fazendeiro está a ponto de confrontar a realidade, especialmente ao perceber nas entrelinhas que está sendo manipulado por sua parceira. A nebulosidade que envolvia a mente de Antônio começa a se dissipar após a cerimônia de casamento. Ágata, agora esposa, passa a agir com indiferença em relação aos planos e comentários do marido, revelando uma crescente neurose em busca de seus objetivos sádicos contra Aline, Irene e qualquer obstáculo em seu caminho. Numa reviravolta surpreendente, Antônio se encontra com a guarda baixa, enquanto Ágata assume o papel de principal antagonista na trama das 9. Ela lança seus ataques indiscriminadamente, deixando um rastro de caos e violência em Nova Primavera, pois está disposta a tudo para garantir a continuidade dos negócios de Antônio. Inclusive, Jurecê sente a necessidade de alertar Caio sobre os perigos iminentes que cercam sua mãe. Em um curto intervalo de semanas após o matrimônio, Antônio começa a suspeitar que pode ter sido envolvido na trama de Ágata. Aline está prestes a dar à luz a uma criança especial, destinada a desempenhar uma missão crucial para trazer paz à sua família e à de Caio. A revelação dessa notícia impactante será feita por Jurecê, que comunicará ao protagonista a previsão feita para o bebê na trama de Valcir Carrasco.
Aline compartilha a notícia de sua gravidez com Caio, emocionando-o profundamente a ponto de ele estar disposto a tudo para livrá-la da prisão. Isso inclui até mesmo procurar Marino e mentir, assumindo a autoria do crime. Na ocasião, o mocinho falará que foi ali para fazer uma confissão crucial, que a amada não atirou no seu pai, mas sim ele. O mocinho justifica que, ao perceber que ela estava em perigo, tomou a arma das mãos dela e atirou no pai. Contudo, sua história não terá êxito, e em seguida, o protagonista se abrirá com Jurecê sobre a verdadeira situação. Nesse momento, o líder espiritual alertará imediatamente sobre as maquinações malévolas de Agatha e pedirá a Caio que esteja atento aos pais. Em seguida, Caio se deixará levar pelas lágrimas, querendo saber o motivo desse bebê nascer no meio dessa guerra. O pajé, então, oferecerá uma perspectiva espiritual, declarando que tudo nesta vida tem sentido e essa criança é especial e vem para quebrar o ciclo de mal e de destruição. Terra e Paixão reserva grandes reviravoltas para seus próximos capítulos, a começar pela vida de Antônio La Selva, que passará por mudança radical após o Rei da Soja perder a visão. O vilão ficará cego após a ação criminosa de Agatha, que não medirá esforços para conseguir o que deseja. Em cenas exibidas recentemente na trama, Agatha conseguiu dar o maior passo de seu plano em retomar o relacionamento com Antônio La Selva e foi pedida em casamento pelo Rei da Soja. Porém, o que deveria ser um matrimônio selado pelo amor, se transformará em um verdadeiro inferno com investidas da megera para tirar a vida do companheiro. Fiel escudeira de Agatha, Angelina cairá para trás ao tomar conhecimento de que a amiga pretende tirar a vida do Rei da Soja. Com um plano diabólico, a megera dará veneno a Antônio La Selva, que beberá o preparado sem saber que estará colocando a própria vida em risco. O vilão não morrerá, pelo menos dessa vez, mas sofrerá com sequela e perderá a visão após ser envenenado por Agatha. Maquiavélica, a personagem de Eliane Giardini celebrará seu plano diabólico diante do espelho. Agatha, minha querida, tudo está saindo exatamente como você planejou, dirá a vilã consigo mesma, ao dar gargalhas em meio ao caos na vida dos La Selva. Após conseguir arrancar Antônio La Selva de Irene, Agatha não esconderá satisfação e irá tripudiar da inimiga ao pensar em voz alta. Entrou em fúria quando me viu do lado do Antônio, recordará a víbora aos risos, enquanto zomba por conseguir derrotar a rival e retomar o seu casamento com o Rei da Soja. Mais preocupada do que nunca, Angelina percebe que Agatha não tem limites. Angelina poderia ser uma das personagens mais importantes na atual fase de Terra e Paixão, mas é claro que a governanta da família La Selva está preparada para fazer tudo errado nos próximos capítulos, em especial porque ela sempre foi completamente obcecada pela ideia de viver um romance ao lado de Agatha, que será flagrada pela amiga colocando uma quantidade preocupante de uma erva misteriosa na bebida de Antônio. Cada vez mais alucinada, Agatha chegou a uma etapa da vida em que tudo parece motivo para uma nova sabotagem, seja no lado da família La Selva ou no lado da família de Aline. Até mesmo o próprio filho Hélio começa a sofrer nas mãos da megera, que também já fez Jurecê desmaiar apenas com sua presença diabólica na aldeia, carregada de energias ruins e até mesmo uma nuvem assombrosa em cima de sua cabeça. Em breve, Angelina assiste ao exato instante em que Agatha coloca uma erva na bebida de Antônio para drogar o fazendeiro. Nesta ocasião, a antagonista planeja um novo golpe contra Aline, utilizando a arma que Gentil deu à produtora rural para atirar contra Antônio e criar uma narrativa crucial para que Marino prenda a protagonista. O pior de tudo é o fato de que Aline estará grávida durante o novo golpe, elevando ainda mais o ódio em torno de Agatha e transformando as próximas semanas de Terra e Paixão em uma bola de neve capaz de sair destruindo tudo que vier pela frente em Nova Primavera. Será apenas uma questão de tempo até tudo ficar em ruínas na cidade, e tudo porque uma família de ricaços enlouquecidos não consegue entrar em harmonia. As primeiras aparições de Vinícius em Terra e Paixão já indicavam sua importância para a construção do miolo mais conturbado da trama, e não é por acaso que o personagem se tornou uma das peças fundamentais na jornada de Aline e Caio para derrubar o império sujo de Antônio. Nos próximos capítulos, o beijo entre Vinícius e Iraê inaugura uma fase complexa, mas esperançosa na novela das 9. Sem memória após levar um tiro de Antônio e ser jogado nas águas da região para morrer,
Vinícius sobreviveu graças à rápida ação de Jureci, que sentiu a desgraça de longe e correu para encontrar o corpo do geólogo com vida. Desde o primeiro contato, Iraê já demonstrou um olhar intrigado com a beleza e a energia ao redor de Vinícius, que também não escondeu o interesse assim que deu de cara com a personagem, quase como se estivesse diante de um anjo. O romance nasce como um símbolo de esperança durante uma fase perturbadora da novela em que protagonistas e vilões levam suas principais intrigas para os tribunais, com direito a sabotagens cada vez mais insanas nos bastidores. Com o auxílio de Caio e Aline, Vinícius pode ser utilizado como arma imprevisível na luta contra Antônio. Resta saber quais serão as verdadeiras preferências do geólogo, principalmente após ele declarar que está apaixonado por Iraê. Será que ele está disposto a se arriscar novamente? O que você acha? Escreve aqui nos comentários.